Bom dia de segunda-feira e de novo desafio. E o tema de hoje é algo que vocês sempre me pedem e comentam comigo que é o que mais causa esse sentimento de bagunça. Imagina essa situação e pensa aí se você já passou por isso. Você tem uma demanda grande, você estava procrastinando ela, mas aí você finalmente consegue começar, consegue terminar. Só que claro que demora algumas horas, era uma coisa complexa, e aí você finalmente acaba, dá aquela sensação ótima de conquista, mas aí você abre sua caixa de e-mails e tem ali 50 novos e-mails. Então assim, você mal terminou uma urgência, mal terminou um grande desafio, mas já tem outras 50 coisas ali te esperando. Dá um desânimo, né? Parece que nada nunca tem fim. Mas vamos lá, o primeiro ponto aqui não é para ter fim, tá? Ter uma vida organizada, produtiva não significa necessariamente não ter nada para fazer, porque se fosse, você não teria trabalho. E a gente tem que ter trabalho, é ótimo que a gente tenha coisas para fazer, claro. Sempre vai ter o que fazer, sempre teremos prazos nos esperando, mas o ponto aqui é que uma vida produtiva significa ter controle sobre esses prazos da sua lista. Só que ficar atolada de e-mails não significa controle, pelo contrário, é uma grande bagunça, a gente fica lá perdida, sem saber o que fazer, como fazer ou por onde começar. Você já passou por isso? É por esse motivo que o desafio de hoje existe, para você controlar a sua caixa de e-mails e conseguir limpar ela todos os dias. Porque um dos grandes motivos que gera esse acúmulo é que você termina um dia já com vários e-mails acumulados, chega no dia seguinte, já tem um monte de coisa, mas tem uma demanda urgente que você precisa fazer e eles só vão se acumulando e gera aquela bagunça sem fim, que parece que não tem solução. Então o nosso desafio é esse, controlar a sua caixa de e-mails todos os dias. Se a gente deixa um dia acumulando, próximo, isso é descontrole. E eu não estou falando de fazer todas as tarefas que chegam no seu e-mail todos os dias, não é isso é inviável. Sempre vai ter coisa para fazer. Lembra do objetivo aqui, é ter controle. Então, o objetivo não é terminar o dia com 30 e-mails não lidos e dormir achando que está no meio de um furacão. Você vai terminar o dia sempre com controle do que realmente está na sua mão para fazer, ainda que você não tenha feito. Então, você vai avaliar naqueles e-mails o que tem que ser delegado para outra pessoa, o que é tarefa sua para anotar na sua lista, coisas assim. Então, fazer esse controle é rápido. Então, muita gente adia, não quer fazer porque acha que vai demorar uma eternidade, porque são muitos e-mails, é coisa demais. Mas não, talvez num primeiro momento que você está com a caixa de e-mails acumulada, pode demorar um pouquinho sim. Talvez você tenha que tirar ali um turno ou meio turno de dia para resolver isso. Mas no dia a dia, e eu vou contar aqui minha experiência sobre isso, é muito rápido e é necessário e faz muita diferença no dia. Lembra, você não precisa fazer as tarefas, é só organizar o que é cada coisa. Fazendo isso, quando eu tenho muita coisa, gente, demora assim, no máximo, meia hora, tá? E para te ajudar, eu tenho aqui 4 passos super simples para fazer esse controle dos seus e-mails. Primeiro passo, você vai olhar todos os seus e-mails pendentes, isso eu tô falando no final do dia, para você finalizar a sua caixa de e-mails todos os dias. Então, no final do dia, você olha seus e-mails pendentes, já delega o que tiver que delegar. Então, se algum e-mail chega com uma tarefa que é para outra pessoa da equipe fazer, já encaminha para essa pessoa, já dá um prazo para isso. Então, quando isso acontece, eu já passo para outra pessoa, porque eu também já consigo organizar a agenda dela e ajudo ela a ter controle mais rápido dos prazos dela e anoto esse prazo que eu dei numa lista minha ou num gerenciador de tarefas da equipe para não ficar perdido. Porque aí se eu falo, olha, isso aqui é para a semana que vem, tem grandes chances de chegar na semana que vem e eu nem lembrar. E se a pessoa perdeu o prazo ou não lembra de fazer ou não recebeu meu e-mail, foi pro spam, sei lá, aquilo vai ficar perdido. Então tudo que eu passo, isso também fica num gerenciador de tarefas da equipe. E o que é passado para mim é a mesma coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Está vendo os e-mails? Tem alguma coisa que é de outra pessoa, já manda e já dá um prazo. Segundo passo. Se o e-mail requer uma tarefa imediata sua, que demora menos de 5 minutos, coisa rápida, assim, arquivar o e-mail, responder uma dúvida rápida de um cliente, mandar um número de um processo, mandar um documento,
faz imediatamente. Ainda que seja no final do dia, eu sei que você já está mais cansada, mais fácil. Eu sempre faço tudo que demora menos de 5 minutos. Por quê? Porque eu sei que se eu deixar acumular essas tarefinhas para o dia seguinte, isso vai me atolar demais, não vale a pena. Então, tudo que demora menos de 5 minutos precisa ser feito na hora e vale a pena ser feito na hora. Terceiro passo. Se a tarefa demora mais do que esses 5 minutos, você já insere ela na sua lista de tarefas, se dando um prazo para aquilo. É sua tarefa normal. Então você não precisa fazer, mas você sabe o que você tem ali pendente. Então eu sei que para o meu dia seguinte eu tenho uma pesquisa tal, uma petição tal, uma revisão tal, um parecer tal. Eu sei o que eu tenho que fazer, não fica lá o e-mail jogado, que pode ser um bicho de 7 cabeças e às vezes é uma coisa fácil. Então eu sei o que é, eu anoto na minha lista de tarefas e eu já coloco um prazo. E quarto passo, por fim, lembra, e-mail não serve para urgências da sua equipe. Então, se você for usar dessa forma, todo mundo vai se sentir na obrigação de atualizar a caixa de e-mails o tempo inteiro, olhar o tempo todo e fica refém dessa situação. Então, e-mail é para ser olhado entre uma tarefa e outra e às vezes demora mesmo para olhar, porque você está fazendo uma outra coisa que demora um tempo a mais e aí os e-mails vão se acumulando, mas não pode ter ali uma grande urgência, porque senão você sempre vai ficar querendo se interromper na sua tarefa para ficar olhando o e-mail achando que vai vir uma urgência. E isso só prejudica você, a equipe inteira, todo mundo. Essa teoria, né, essa coisa do e-mail como urgência acaba deixando todo mundo refém do e-mail, sendo que não era pra isso. Isso é pra falar, olha, tem isso pra fazer e é pra tal dia. Não é assim agora. Quando eu preciso de uma coisa agora, eu vou mandar uma mensagem, eu vou ligar, eu vou mostrar a urgência da coisa. E-mail não é pra ser urgência. Então, quando eu tenho vários e-mails, às vezes eu fico assim meio desesperada, nossa, eu vou ficar uma manhã olhando esse tanto de e-mail. E vocês sabem que eu cronometro tudo que eu faço. Então tem vezes que eu vou olhar, sei lá, 50 e-mails mesmo, do início do dia, 50 e-mails assim, e tem prazo ali, eu vou anotando todos os prazos que eu vou recebendo, acho que demorou uma eternidade. Teve uma vez, gente, sério, eu fui olhar, eu tinha demorado 11 minutos. 11 minutos para olhar todos esses e-mails, eram uns quase 40 nessa época. 11 minutos é muito pouco para ter clareza do seu dia, para ter clareza da situação. Isso foi muito impactante, porque eu achei que eu ia demorar horas e foram 11 minutos. Já teve vezes também de coisa assim, 500 e-mails pós-férias para ficar a par de tudo que aconteceu, deixar ali tudo esquematizado, o que eu tenho pendente, o que eu tenho que delegar, o que eu tinha que revisar, coisas de menos de 5 minutos, demorou menos de 2 horas, não foi nem um turno de trabalho. Isso para coisa de 500 e-mails, que é uma coisa maluca. Então, assim, para o seu dia a dia, eu falei meia hora no máximo, mas se você for pegar na prática, é menos ainda. Eu gastei, aquele dia que eu estava incomodada, eu falei, não vou fazer isso, vai demorar demais, demorou 11 minutos, mudou minha vida. Então, isso não tem muito tempo, tem poucas semanas, mas eu lembro que eu estava incomodada, 11 minutos é muito pouco. Então agora eu não me incomodo mais. Eu vejo aquela tonelada de e-mails, eu falo, eu vou resolver isso primeiro, eu vou me liberar disso, eu vou ter controle do meu dia. Então eu faço esses passos no início do dia e no final. Então, lembrando, você pode fazer isso também desde o início do dia para começar o dia com mais controle. Então eu vou usando no início do dia, alguns momentinhos ali no meio do dia, mas aí é pouquinha coisa, não acumula tanto. E no final do dia esse grande apanhado também. Então, eu uso, quando eu vou olhar também durante o dia, ao longo do dia, eu incluo um quinto passo, que é checar o e-mail apenas depois de terminar uma tarefa ou antes de começar a próxima. Então, se eu for olhar no meio do dia, eu incluo esse passo, eu não vou olhar no meio de uma tarefa. Se eu ficar olhando o tempo inteiro, eu perco as minhas prioridades, não vale a pena. Então, eu gosto de usar esses passos para ter essa maior clareza e maior controle das minhas tarefas, especialmente nesses dois momentos, início e final do dia. Para você aqui que está começando a querer se organizar dessa forma, vamos deixar para o final do dia para você ir terminar o dia bem, tranquilo, confortável, com controle, com clareza, sem ficar naquela tensão de não sei o que tem para fazer. Eu tenho certeza que você vai se beneficiar demais desse tipo de controle,
vai ver que não tá tão bagunçado quanto você imaginava e que no final das contas só te faltava clareza. Então faz esse desafio hoje mesmo e veja como que sua semana vai ficar muito melhor. Então vem comigo nesse novo desafio.